Gostaria também de, primeiro, responder ao deputado Kim, que eu acho que ele é um bom político, porque ele veio aqui para uma comissão de comunicação falar mais de política do que de comunicação. Claro que tem uma relação ali daqueles 3 triângulos que não deve ficar separado, que interrelaciona, que é um triângulo equilátero, que é a política pública, que é a gestão e a comunicação. É bom ressaltar que a gente tem que falar de política pública. Eu não tenho condições, deputado, de falar isso sobre a postura ou do PT, de qualquer outro partido, mesmo porque eu não sou filiado a nenhum partido, né? E mesmo se fosse como ministro das comunicações, eu não teria condições de estar falando aqui sobre isso. Eu tenho que falar sobre a política de comunicação do governo. Rapaz, pense numa surra. O ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, deu um verdadeiro banho de inteligência, firmeza e preparo no deputado Kim Kataguiri, que saiu completamente desmoralizado. Tentando se sobressair com perguntas provocativas, Kim acabou sendo atropelado por respostas diretas, contundentes e cheias de conteúdo do ministro. Até agora, nada da gente votar e nada de ser colocado como prioridade do governo, como está no discurso. E veja, a realidade de prioridade política que eu vejo aqui nesse parlamento é muito diferente da prioridade de comunicação do governo. Porque o governo prioriza esses temas na comunicação como se politicamente ele estivesse trabalhando para acontecer aqui. E até agora, nada desse projeto de acabar com o privilégio para bilionário que recebe dinheiro de imposto do mais pobre no consumo. E não só isso, os privilégios são de 150 a 200 bi. A proposta de corte do governo é de 15. Vamos aproveitar que a gente já vai enfrentar interesse de gente poderosa e cortar tudo. Então, ministro, eu queria questionar sobre essas contradições, essas imprecisões na apresentação de Vossa Excelência, no discurso do governo e na atuação política aqui dentro da Câmara dos Deputados. Queria também parabenizá-lo e fazer um raciocínio inverso. Colocar para você o seguinte: quando você fala que o pé de meia e o farmácia popular podem acabar o ano que vem, que eu acho que precisa ser visto com o ministro Haddad, a gente vê, mas como você fala isso como uma falta, e que a gente levantou aqui os dados, o senhor está, na verdade, elogiando esses 2 programas, e eu acho muito importante que o senhor também saia na defesa para que nada disso possa acontecer. Eu acho que isso a gente está junto e vamos trabalhar junto nisso, e agradeço pelo elogio aos 2 programas. Em relação à taxa de juros do Banco Central, mais uma vez, o senhor defendeu e defende a autonomia do Banco Central. Então, a autonomia do Banco Central tem lá os juros, a gente pode discordar ou não, mas o Banco Central é autônomo. Não quer dizer que o presidente, por indicar o presidente que foi do Banco Central e ele foi analisado pelo Senado, aí ele passa a ser presidente do Banco Central. Não tem interferência, nem o presidente vai decidir, o presidente da República decidir nada em relação ao presidente do Banco Central e à política que ele está levando. O que eu quero dizer, e eu vim na fala do Lindenberg e vi que vocês dois, na política, dá um debate político interessante, tem convergências interessantes, pelo que eu vi, o pouco que eu consegui ouvir aqui, eu quero dizer que você pode bater um papo com ele e questionar algumas coisas. Uma outra coisa também, que queria colocar para Vossa Excelência, quando o senhor fala que é errado o governo falar que tem 800, 900 bilhões de isenção fiscal para os super ricos, e que, na verdade, para o agro é 100 e tantos, 160, se eu não me engano, bilhões de isenção fiscal. Isso significa que nós temos também um aliado importante que deve diminuir essas isenções fiscais. Então, acho que o Lindenberg poderia aproveitar também e discutir com ele essa luta contra as isenções fiscais que tem aí, que eu acho que essa é uma batalha importante. O outro aspecto que eu gostaria de colocar, que ele fala assim, também que é da política, eu não posso fazer como comunicação. A taxa das blusinhas tem também, e o maior percentual, inclusive, vai para os estados. Acho que teve na época, e foi aprovado aqui no Congresso, essa taxa das blusinhas, e acho que o seu raciocínio, que como uma pessoa de classe média toda tem isenção de $1.000, está corretíssimo. Acho que é uma outra discussão, uma outra conversa entre vocês dois. Acho que pode puxar isso e analisar, mas a taxa das blusinhas também tem um comércio que levanta a disputa quanto isso. Não sou eu que vou dar a opinião política, eu vou dar a opinião sobre a comunicação. E acho importante que a gente comunique, e o posicionamento do governo é um posicionamento muito claro, é taxar os super ricos que pagam 2%, 4% e não querem pagar 10% de imposto.
Então, acho que também a gente tem mais um aliado nessa luta, que é Vossa Excelência. Contamos também com isso e estaremos juntos em relação a esse aspecto. Queria também colocar que a inflação que o senhor falou em 2022, eu queria dizer a Vossa Excelência, que eu peguei aqui, é que o senhor pegou em relação ao mês. A gente tem que analisar o período do ano. Analise o ano e que você vai ver que está certo isso. Nós podemos discutir sobre isso e pegar as informações e botar com precisão. Eu vi na explanação do nobre ministro que ele falou sobre fake news, né, de vacina e que isso tem afetado o número de vacinações no país. Mas, ministro Sidônio, o que tem afetado o número de vacinações no país, ministro, é a perseguição, né, e a tentativa de calar quem faz questionamentos. Então, eu queria, se o senhor quer aumentar o número e a confiança das pessoas nas vacinas, eu sugiro que o senhor faça um pedido ao Ministério da Saúde de Lula para que acabe com a obrigação das vacinas em crianças e bebês, vacinas da Covid, certo? Porque o Brasil é o único país do mundo hoje que está obrigando. Então, se o governo Lula tirar essa obrigatoriedade, essa perseguição, por exemplo, o Ministério Público dando multas em pais, Conselho Tutelar batendo na porta dos pais para obrigar essa vacina. Então, se a gente informar, fornecer, falar dos benefícios e deixar a pessoa tomar a decisão, eu tenho certeza que ninguém mais ia questionar. E sobre a vacinação, que eu quero dizer assim, não bate a informação, porque a vacinação, nós crescemos nesse período. Cresceu a fazer o número de vacinação. Então, estamos na política certa. E queria também, que é difícil eu falar com o ministro Padilha sobre a vacinação, porque a vacinação é obrigatória no Brasil desde a ditadura militar e as taxas sempre foram altas. Não vamos proteger as nossas famílias, as nossas crianças. Então, assim, a vacinação, o Brasil sempre foi destaque no mundo em relação à vacinação. Infelizmente, caiu nesse último período. E a preocupação nossa é a fake news que aconteceu durante o período do governo anterior. E que hoje nós estamos procurando combater isso e, na verdade, a vacinação no país tem crescido em muito. Em relação a algumas coisas que coloca a deputada, eu não tenho nem condições assim. O governo tem algum financiamento ao influencer Thiago Reis? Absolutamente não, não tem isso. O presidente Lula de abraçar algumas pessoas que apoiam o governo, eu não vejo também absolutamente nenhum problema quanto a isso. Então, não vejo esse problema. Isso em relação ao modelo chinês, isso aí, não existe. Quero te dizer assim, não existe qualquer coisa nesse sentido. Estou à inteira disposição para esclarecer qualquer aspecto em relação ao modelo chinês, o modelo americano, o modelo de qualquer outro país. O nosso relacionamento com plataformas digitais são com todas as plataformas que jogam um papel importante e é preciso fazer uma regulação que qualquer empresa que está nesse país precisa ser regulada e também as plataformas. Mas isso a gente deve fazer, ainda está tendo uma discussão para isso, para que a gente possa encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional. O que eu poderia fazer em relação mais a responder a nossa deputada? É isso que eu teria. E informar também que ela fez uma pergunta e dizer o seguinte: na SECOM não tem influência de nada. A influência da SECOM é do ministro que está tocando e é isso que a gente encaminha lá. O comando da SECOM está com o ministro da Secretaria de Comunicação e com as pessoas que trabalham lá. Eu fico impressionado com a questão da vacinação, como tem gente ainda que insiste em propagar as mentiras e as fake news de vacinação. Esse é outro absurdo que a gente precisa. O Brasil já foi, o senhor disse que foi um dos mais, vou lhe corrigir. O Brasil foi o país de melhor cobertura vacinal no mundo. O Brasil teve a reintrodução do sarampo porque a Europa não tinha acabado, veio da Alemanha para cá, encontrou uma pequena bolsão de não vacinados e quase se propaga de novo graças a essa turma do genocídio, essa turma da destruição, essa turma das trevas.
Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.